Olá, bom dia, ohayou gozaimasu, tudo bem? Como estão? Boa quarta-feira para vocês, todos. Amanheceu um friozinho, né, hoje? Sabe, eu tava reparando, gente, muitos quando tem algum problema para resolver, não resolve, não consegue resolver, fica patinando. E quando eu vou perguntando pra pessoa como que faz, como que fez, o que falou para outro lado, e o que o outro lado respondeu, sabe? Que às vezes você demonstra para o outro lado algumas palavras artificiais, palavras não incisivas, palavras que não insistem, palavras de não insistências, palavras de puro amizade, de puro assim, ó, estou falando numa boa com você, olha, eu tô falando assim, ó, meu irmão, ó, numa boa, né, sem querer brigar, sabe, usar palavras nesse sentido de sem querer brigar, palavras numa boa, ó, vamos manter amizade, eu tô falando assim, para não criar um clima, tá? Você usando esses tipos de palavras, você não resolve nunca mesmo. O tipo de palavra que você tem que usar é eliminar esses tipos de palavras que atrapalha, que do que ajudar, ele só vai atrapalhar e não vai resolver porcaria nenhuma. Você tem que usar palavras incisivas, palavras que você demonstrar que você é insistente, demonstrar palavras que você está decidido a cobrar aquilo ali. Desde ser uma resposta, porque aconteceu tal coisa e você quer a resposta, você tem que fazer a pergunta correta, não ficar desviando, não ficar dando voltas, como enfeitando a situação, enfeitando o clima, para não criar um climão. Muitos procuram fazer uma conversa para aquele que deve, por exemplo, o outro deve para você, o outro te deve uma explicação, ou porque você quer saber o porquê que fez aquilo, enfim, você vai usar perguntas de querer saber mesmo, não dando volta. Mas se eu falar uma pergunta assim, a pessoa fica chateada. Se eu usar palavras assim, a pessoa vai ficar meio sem graça, a pessoa não vai ficar de cara comigo, a pessoa não vai querer nem ter mais a minha amizade. Você não tem que ficar procurando saber, procurar meios, porque a pessoa vai perder a amizade com você, vai ficar com carão, vai ficar com climão. Se você ficar preocupado com isso, você não vai resolver. Você tem que colocar em primeira instância, a sequência número 1 você quer resolver. Se você não quer resolver, você vai usando essas palavras que você está usando. Meu irmão, ó, eu quero manter a amizade, não quero formar aquele climão. Não, você vai criar um climão, sim. Você tem que entender que tem que criar um climão, sim, quando você quer resolver tal coisa. É para resolver. A pessoa ignorante que te deve, a pessoa ignorante que te deve satisfação, que te deve explicação, a pessoa ignorante que lhe deve tudo isso, e quando você pergunta tal coisa, quando você quer aquilo de volta e a pessoa não te devolve, além disso, é uma lógica, você está cobrando, é uma lógica, você está perguntando aquilo que é uma lógica, responder e a pessoa não responde, a pessoa ignorante, ela perde a amizade. Eu
soa dessa forma. Se você me deve explicação, eu vou lhe perguntar. E se você não, eu vou ser incisivo. Eu vou ser incisivo, vou ser insistente, eu vou te encher o saco. Eu vou te cobrar, eu não quero saber, eu vou te encher o saco, mas eu vou ser incisivo. Eu não vou ficar dando voltas, procurando palavrinhas. Ai, eu vou procurar palavrinhas de amizade, porque a pessoa fica com chateado. Não, você tem que usar palavras firmes. E palavras firmes na hora firme, ela surte efeito. Não importa que a pessoa te deve tanto, mas você cobrou com palavras firmes. E as palavras firmes, quem é ignorante vai levar para o lado ignorante no sentido, você me chocou, você me chateou. Larga a mão desses cocôzinhos, larga a mão de você ficar passando a mão nesses cocôzinhos, na cabeça desses cocôzinhos. Vai pra merda você. Se você deve, você tem que pagar. Se você deve explicação, você tem que explicar. Se você tem que tá devendo satisfação, você tem que dar satisfação. Se você tem, o outro tá perguntando uma coisa lógica e você não tá respondendo aquela coisa lógica, você tem que responder a coisa lógica, sim. Você não tem que ficar procurando justificar o injustificável, justificar o injustificável. E você que fica ouvindo o injustificável, você que tem o dever, você tem a obrigação, você está no direito de cobrar, você está no direito de perguntar, você está no direito de exigir do outro lado aquilo que você está querendo exigir. Você não tem que se sentir, agora eu fiquei chateado, agora eu fiquei com um peso na consciência, porque eu perdi a amizade com o cara. Você também é um cocôzinho se você ficar pensando desse jeito. Você não tem que pensar nessa forma. Ou você quer resolver, ou você não quer resolver a sua questão, pô. Você não tem que ficar pensando em vai perder amizade, vai perder amizade. Se você fica pensando em vai perder amizade, você não vai resolver porcaria nenhuma do seu problema. Ou você quer resolver, ou você não quer você quer continuar a amizade da pessoa e quer ainda resolver, você escolhe um do outro. Procura assim, quer resolver ou quer continuar a amizade da pessoa? Você quer os dois. Pronto, é lógico que você quer os dois, mas aquilo que você quer, que você necessita, eu quero resolver. Então, resolva, eu quero resolver. A pessoa ignorante, ela não vai permanecer na amizade. Então, que se dane a amizade. A pessoa que não é ignorante, você além de ser incisivo, de você cobrar, você ser insistente em cobra, e usar palavras incisivas, palavras fortes, palavras que tem que resolver. A pessoa, além disso, depois de resolver, de pagar, de responder o que tem que responder, de dar satisfação daquilo que tem que te dar satisfação, pronto, você resolveu esse caso. Agora, se a pessoa é seu amigo, vai continuar sendo amigo, fica a questão dela achar que aquilo que você fez, achar que aquilo que você cobrou, achar que aquilo que você exigiu dela como direito, ela não quiser, ela quer continuar a amizade com você, significa que ela não é uma pessoa ignorante se ela continuar com a amizade. Daí você consegue peneirar a quem é quem nessa história. Você consegue saber quem que é a pessoa ignorante ou o amigo de verdade ou um amigo falso. Amigo falso mesmo é a pessoa ignorante que vai perder a amizade sim com você quando você cobrar ela, quando você está cobrando uma coisa lógica. Se você tem que cobrar, cobre. Não tem essa de ficar com frescura aí no rabo, porque você tá com... vou perder a amizade dele. Vai se lascar, para de ser cocôzinho também. Tem que cobrar, cobre. Tem que falar, fale. Tem que cobrar satisfação, cobre. Tem que procurar cobrar a resposta,
cobre a resposta, cobre a satisfação, cobre a argumentação, argumente, a pessoa tem que argumentar. Quem é inteligente, cobra. Não importa a amizade, se quem não é ignorante, a amizade vai permanecer e vai ficar mais forte ainda. E a amizade vai ficar mais honesta, você vai ver se não vai ficar honesta. Porque a pessoa de caráter, ela mantém a amizade sim, Então pare com essa frescura de ficar vou manter a amizade, porque eu não quero ter climão com a pessoa. Não tem climão. Para quem quer resolver as coisas, põe na cabeça, vai haver climão sim. Tem que haver climão para resolver as coisas. Para resolver as coisas bem resolvidas, né? Procure não ter climão. Mas se vai haver climão, vai haver climão. Não tem que fugir da raia. Não fujam da raia. Eu não fujo da raia, eu não tô nem aí. Se você é uma pessoa que eu tenho que resolver, se eu tenho que resolver uma coisa com você, por exemplo, eu vou engrossar o caldo com você. E esse caldo que eu vou engrossar com você, eu tô pouco lixando da nossa amizade. Eu não tô pouco lixando. Olha, eu tenho bastante casos que eu falo, por exemplo, eu boto de exemplo a empresa onde eu trabalho, né? Eu faço o maior climão entre eu e o chefe, eu provoco mesmo, porque quando ele tá errado, eu puxo a orelha dele. E chamo atenção e corrijo. Assim, você tá errado, isso é contra a lei, isso não sei o que, eu ponho ele na parede. E depois que eu faço isso, ficamos sim com carão, um climão. Eu não quero nem saber do climão, de carão. Vai ficar assim, com carão e climão, não quero nem saber. E eu não quero nem saber mesmo. Eu mostro que eu não tô nem aí com o climão. A contrário de 99,99% dos outros funcionários que querem resolver lá dentro coisas que eu vejo que querem resolver, mas ficam só quietos ouvindo. Aí eu sou esse 0,001% dessas pessoas que empeitam, que querem resolver, que enfrentam e que cria aquele climão. O restante do 99,99% dos trabalhadores lá dentro, dos funcionários, eles não criam climão. Eles preferem abaixar a cabeça, eles preferem ficar quietinhos, eles preferem ficar na miudinha, eles preferem não falar nada, eles dão a opção, eles colocam a opção, mas não existe opção, mas eles fabricam a opção de eu prefiro ficar quietinho, eu prefiro não enfrentar, eu prefiro continuar com a amizade para não haver aquele climão. Pô, vai se lascar. Eu sou o único daqueles 0,001% do funcionário. Sou o único que enfrenta o chefe e cria o climão. E entre eu e o chefe, o climão fica sim uma semana de climão. Só que você precisa entender que depois de uma semana a gente continua conversando. Eu no mesmo dia eu vou e converso com ele. O que tem que conversar, converso. O que tiver de cumprimentar, cumprimento. E ele continua do mesmo jeito. E não temos que sair dessa linha de porque o Marcos me pressionou, eu fico de cara com ele. Ele fica de cara com ele, eu vou atrás dele e pergunto o que tem que perguntar, vou e falo o que eu tenho que falar, e ele tem que responder em cima do cargo dele. Ele tem que responder. E se ele não responder, porque eu cobrei algo que eu tinha que cobrar, porque é meu direito de ter cobrado, eu insisto em cima do porquê que ele não está respondendo a outra coisa que é fora do contexto daquele que eu criei o climão. Se o climão, o contexto do climão era o assunto anterior, e esse outro assunto que eu estou abrindo um leque para que é fora daquele climão, eu trato separadamente. E se a pessoa tentar misturar,
eu separo muito bem na cabeça da pessoa que aquilo lá é aquilo lá e vamos continuar sendo do mesmo jeito aqui. Somos colegas de trabalho e você vai ter que responder o que tem que responder para mim. E você deve satisfação quando eu te peço satisfação. E você tem que responder. E eu cobro essa situação, eu cobro eu cobro essa responsabilidade, eu cobro isso do chefe. E não passo batido. E ele já aprendeu isso de mim. Então, nós somos colegas de trabalho. Ele sabe que não levo a ignorância também. E eu sei que o climão acontece sim quando a gente vai pressionar, quando a gente vai cobrar. Eu sei que acontece o climão. Mas o climão, você tem que entender que tem que haver o climão para resolver tal coisa. E põe na sua cabeça, vai criar sim o climão e continue fazendo sua tarefa. E continue fazendo a sua vida, continue vivendo, continue da mesma forma. Comece a trabalhar esse lado seu para não ficar fugindo de climão, porque o climão, quando você tem que resolver tal coisa, vai ter que haver sim o climão. Põe na sua cabeça e não fuja do climão, porque seja profissional e seja uma pessoa boa, perfeita para fabricar o climão, porque o climão tem que existir. Quando tem que existir, tem que existir. Eu faço dessa forma. Quando tem que existir o climão, vai haver sim o climão. Eu não quero nem saber. Eu sou profissional. Eu tenho uma convicção danada, gente, eu consigo fazer um climão e continuo ficar daquele mesmo jeito dentro do serviço, dentro da empresa. Eu não quero nem saber. Você tá ali para trabalhar, a empresa tem que te engolir. Tem que te engolir. E se a empresa te mandar embora, vai criar outro climão, porque eu crio outro climão em cima daquilo, em cima do novo assunto, eu crio outro climão. Cada assunto que vai criando uma coisa para eu ter que resolver, eu crio um novo climão. Tem 10 assuntos para resolver. Cada assunto eu pego, resolvo e crio um climão. E se surgir um outro assunto que eu tenho que resolver e tá difícil de resolver, eu vou criar um outro climão. Pronto, um dia por dia, várias vezes, vai criando 10 climões. Criei 10 climões nesse período curto, que seja de um mês, 2 meses ou meio ano que seja. Criei 10 climões. Houve sim os 10 climões. Você tem que aprender a criar climões sim. Quando você tem que resolver tal coisa, quando há necessidade de criar climões, eu quero dizer. Então, se há necessidade de criar climão, crie o climão que você vai ver. Você vai entender, você vai conseguir sobreviver nesse mundo de selva. Nós estamos no mundo de selva. Sobrevive os fortes. Então, os fortes e inteligentes. Você tem que ser forte e também tem que ser inteligente, tá? Não seja burro, não seja besta, não seja cocôzinho, não, para resolver seus problemas. Um abraço, tenha um bom dia. Bye, bye.